Nós estamos na série de mensagens entrando na quarta dimensão e hoje eu sinto no meu espírito que algo diferente vai acontecer no nosso meio. Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver além daquilo que é perceptível aos nossos olhos naturais. Quantos aqui já perceberam que muitas vezes os nossos olhos naturais nos enganam no dia a dia? Quem já percebeu isso? Sabe, você olha para uma situação e parece que essa situação não tem saída mais, não tem jeito, mas depois você acaba descobrindo que Deus já tinha preparado uma porta e uma solução para aquilo que um dia na sua vida era uma preocupação. Quero que você faça uma autorreflexão rápido aqui agora. Quantos de nós tínhamos um problema há 6 meses atrás e hoje você olha para trás e fala assim: meu Deus, como eu pude me preocupar com aquilo? Quem já passou por isso? Eu acho que todos nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus já preparou a saída, o socorro para mim e para a sua vida, e nós estamos preocupados, nós estamos aflitos com algo que Deus já tem solução. Sabe, quem aqui já passou por um momento em que tudo parecia perdido, mas de repente você enxerga uma nova perspectiva, um novo caminho, uma esperança nova, algo que você não conseguia ver antes? Sabe, e muitas vezes o inimigo da nossa alma vai tentar nos distrair com todas essas coisas, sabe? Mas quando Deus abre os nossos olhos espirituais, nós podemos entender que essa é a força da visão espiritual. Sem visão, eu e você ficamos parados, mas quando os olhos do nosso espírito se abrem, tudo muda. Sabe por quê? Porque o poder da visão espiritual é a chave para abrir a quarta dimensão. O poder da visão espiritual é a chave para abrir a quarta dimensão, aquilo que nós estamos pregando durante essa série. Sabe, não basta nós nascermos de novo, como nós pregamos a semana passada aqui, é preciso enxergar o mundo como Deus está enxergando, é preciso eu e você enxergarmos o futuro brilhante que nós acabamos de dizer aqui, que Deus já preparou para mim e para a sua vida. Quem está entendendo a mensagem? Amém, glória a Deus. Sabe, na primeira mensagem nós falamos que a porta de entrada para a quarta dimensão é o nascer de novo, é o nascer do Espírito. Mas deixa eu te dizer algo aqui hoje: nascer é só o começo. Quem nasce precisa aprender a abrir os olhos, sabe? E eu penso logo sobre um bebê. Um bebê, logo quando nasce, ele precisa abrir os olhos para reconhecer tudo aquilo que está à sua volta, uma nova realidade que ele já não tinha, não conseguia enxergar, ele passa a enxergar e viver aquilo. Sabe, quando um bebê nasce, ele não enxerga tudo de forma clara. E é isso que eu quero deixar claro para você aqui hoje. Ele vê borrado, ele vê limitado, mas conforme ele vai crescendo, a sua visão vai se expandindo e ele vai entendendo e percebendo o ambiente que ele está. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está te mostrando algo hoje aqui. Quando você nasceu de novo, você teve uma nova vida em Cristo, mas a partir dessa nova vida em Cristo, é necessário que eu e você tenha a mesma visão que Deus tem para mim e para a sua vida. É necessário vermos como Deus está vendo. É necessário que nós tenhamos essa percepção. Sabe, assim também é na nossa vida espiritual. Quando nós nascemos de novo, nós entramos em uma nova realidade, na realidade do nosso espírito, entrando nessa dimensão que é a quarta dimensão. E algo que eu vejo muito importante, que eu anotei aqui, é que o novo nascimento é o começo, mas o desenvolvimento da visão é o que nos faz caminhar nessa quarta dimensão que nós estamos pregando. É o desenvolvimento daquilo que nós estamos enxergando, é a perspectiva daquilo que Deus já plantou dentro do nosso coração. Sabe, assim também acontece na nossa vida espiritual. Muitos nascem de novo, mas ainda
no meio do caminho, tentam viver ou vivem como cegos espirituais. Vêm problemas onde Deus já entregou a solução, enxergam derrota onde Deus já declarou a vitória. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida que os seus olhos, a sua visão, a sua percepção espiritual será ativada no seu espírito, e aonde havia tristeza, haverá riso e alegria. Vestes de cinzas, o Senhor te dará umas novas vestes de alegria. É nisso que nós acreditamos, é nisso que nós estamos pregando. E a partir do momento que você começa a enxergar essa nova realidade do céu na sua vida, você se transforma numa nova pessoa. Por isso o título da mensagem hoje é o poder da visão espiritual. Sabe, não basta estar vivo no Espírito, precisamos ter os nossos olhos e o nosso coração iluminado. Veja o que Paulo, no capítulo 1 e o versículo 16 de sua carta à igreja de Éfeso, ele nos relata. Olha só a oração dele. Oro, ele diz que estava orando. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, Ele os chamou, ou seja, o Senhor nos chamou primeiro. Sabe, hoje, se você permitir, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para enxergar realidades que estavam ocultas, e vai te levar a caminhar sobre essa nova dimensão. E aí, com base nisso, que eu quero te convidar para o primeiro tópico dessa mensagem. Por enquanto foi só uma leve introdução. O primeiro tópico dessa mensagem vai nos dizer sobre ver além do visível. Ver além do visível. Sabe, a fé não é apenas acreditar em algo distante, é abrir os nossos olhos espirituais para enxergar aquilo que já existe no coração de Deus, mas que ainda não se manifestou no mundo natural. E eu vou repetir isso para que você entenda. A fé é abrir os olhos espirituais para enxergar aquilo que existe no coração de Deus, mas que ainda não se manifestou no mundo natural. Sabe o que eu aprendo aqui sobre isso que eu estou dizendo? Por mais que você não esteja vivendo, por mais que as coisas parecem obscuras para você, Deus já tem um plano para o final da sua história. Deus já tem algo novo escrito para você. Deus já planejou todas as coisas. Aleluia! Eu sinto uma unção poderosa de Jesus aqui. Não sei se você está sentindo isso, mas eu sinto a presença dele nesse lugar. Sabe, a visão natural sempre vai tentar nos limitar, mas a visão espiritual sempre irá nos libertar. Quando você apenas enxerga aquilo que com os seus olhos da carne, tudo parece restrito, tudo parece que não faz sentido, mas quando os olhos espirituais se abrem, você e eu percebemos que sempre Deus está trabalhando nos bastidores, onde eu e você não conseguem tocar, onde eu e você não conseguimos acessar naturalmente. E aí vem um texto que eu gosto muito. Isaías capítulo 64, versículo 4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu não sei se você está entendendo, mas enquanto você está esperando, os seus olhos espirituais estão abrindo, o seu novo nascimento está acontecendo, e através daquilo que você está buscando, Deus já está planejando o seu futuro. Ele, enquanto você está esperando, Ele já tem o destino certo para a sua vida. Aleluia! Sabe, um homem, e quando eu falo sobre isso, eu lembro da vida de Abraão. Abraão era um homem velho, tinha uma esposa estéril, ele não tinha filhos, já não tinha mais esperança. Aos olhos naturais, tudo dizia para ele: fim de linha. Até que Deus o chama para fora da sua tenda e diz para ele assim: olhe para as estrelas, assim
será a sua descendência. Quem conhece a história de Abraão aqui? Meu Deus, que igreja culta, glória a Deus. Ele chama Abraão para fora de sua tenda e pede para Abraão olhar aquilo que ele tinha para ele, para sua casa. E é como o Senhor dissesse: Abraão, enquanto você permanecer olhando para dentro da sua tenda, aquilo que é limitado, você só verá limites. Mas se você aprender a olhar para cima, você vai enxergar o futuro que já está pronto em mim. Sabe o que Deus tem para falar para essa igreja hoje? Enquanto você estiver olhando para baixo, olhando as circunstâncias, você não vai entender aquilo que Deus tem para você. Mas a partir do momento que você começa a olhar para o autor e consumador da sua fé, você entende o futuro que Ele tem para você. Por isso minha recomendação para você hoje é: não olhe para baixo. Quem já andou de bicicleta aqui? Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, sempre tem alguém que vai nos ajudar, é verdade ou não é? E qual que é sempre a recomendação? Olha para frente e pedala, olha para frente e pedala. Você sabe o que eu quero dizer para você hoje? Olha para frente, não olha para o chão. Olha para frente e não para. Sabe por quê? Porque o teu futuro está te esperando e Jesus já escreveu ele. Aleluia! Quantos de nós estamos presos dentro da nossa própria mente? Dentro da nossa própria tenda, e a tenda muitas vezes é a nossa mente, é a nossa visão espiritual, a tenda do medo, da insegurança, da falta de recursos, a tenda que nos faz dizer: não tem jeito mais, tudo acabou a esperança, não vai dar certo. Sabe, muitas vezes eu e você somos enganados pela visão espiritual. Você olha para aquilo que muitas vezes é uma tristeza para você, pode ser um saldo bancário, pode ser uma situação que você está passando na sua família. Você olha para o seu casamento, você só vê crise. Você olha para todas as circunstâncias da sua vida, mas Deus está dizendo para você hoje: onde você está vendo crise, Deus está entregando restauração. Onde você está vendo enfermidade, Deus está entregando cura. Onde você está vendo aquilo que é impossível aos seus olhos, o Senhor continua entregando aquilo que você precisa. Está nas mãos dele. A única coisa que ele está pedindo para você hoje: saia da sua limitação humana, saia da sua visão restrita de dentro da sua tenda. Sabe, a revelação é que a fé é o convite de Deus para sair da sua tenda e enxergar com os olhos dele, enxergar com os olhos dele. A visão espiritual é exatamente isso, irmãos: conseguir enxergar o que ainda não existe no físico, mas já existe no coração de Deus. Ele é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o Deus que eu e você estamos servindo, e Ele não quer te deixar simplesmente da forma que Ele te chamou um dia. A partir do momento que você nasceu de novo, Ele quer abrir a sua visão espiritual, para que você tenha acesso às situações, a coisas que Ele mesmo já preparou para você. É isso que Ele está te chamando hoje. Sabe, em tudo isso está uma verdade que poucos percebem. Deus não mostrou estrelas para Abraão simplesmente. Na história de Abraão, Deus não estava simplesmente chamando Abraão para mostrar estrelas para ele. Sabe, Ele estava implantando na vida de Abraão uma imagem, um filme. Ele estava ajudando Abraão a ampliar a sua visão, o espectro da sua visão e a sua capacidade de imaginação. Sabe, toda noite que Abraão olhasse para o céu, por que Deus fala isso para Abraão? Para ele olhar para o céu e seria assim a sua descendência. E se cumpriu, e tem se cumprido essa mensagem. A nação de Israel está aí até hoje, e são descendentes de Abraão, do povo abraâmico. Toda noite que Abraão olhasse para o céu, ele não veria apenas astros, ele veria filhos, ele veria pessoas que Deus iria entregar para ele através da sua descendência, através de um único homem. E o interessante é que aquele homem, ele tem um filho bastardo com uma escrava, porém a sua descendência vem de um casamento original com Sara. E essa descendência começa a partir de um homem.
Isaac. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não precisa de várias coisas para te abençoar e te levar aonde você precisa chegar. Ele só precisa de uma porta. Ele só precisa de um ponto. Ele só precisa de um princípio. Ele só precisa de um primeiro passo. E é a partir dali que ele faz todas as coisas. Você está entendendo a mensagem? Você está entendendo a mensagem, aquilo que Deus está falando para você hoje? Sabe, a fé nunca vai começar com aquilo que você vê, mas com aquilo que você decide crer. Abraão decidiu crer naquele momento que Deus tinha uma história para ele em cima da sua palavra. Uma visão natural sempre vai enxergar muros, mas a visão espiritual, ela vai enxergar portas escondidas dentro dos muros. A visão natural enxerga um vale de ossos secos, mas a visão espiritual já ouve os barulhos daqueles ossos secos ressuscitando e se formando um grande exército. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Aquilo que você está vendo no natural será simplesmente um relance daquilo que Deus irá fazer na sua história, que é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Sabe? Uma visão natural sempre vai enxergar bloqueios na nossa vida. Nós sempre seremos tentados a ser barrados por aquilo que nós estamos vendo. Mas essa não é a verdade de Deus para mim e para a sua vida. Sabe? A fé nunca será negar a realidade, mas a fé é escolher ver uma realidade maior que ainda está escondida, que Deus não revelou para você ainda. Sabe, Deus muitas vezes vai plantar algo no seu coração e você não vai entender por que eu estou pensando isso, por que eu estou vendo isso, por que eu tenho essa visão, Deus tem colocado esse desejo no meu coração. Por que Deus está fazendo isso com a minha vida? Ele só está plantando, assim como Ele fez na vida de Abraão, aquilo que Ele tem para o seu futuro. Muitas vezes, você não vai conseguir romper naquilo que Deus plantou, porque você não olhou com os seus olhos espirituais, você começa a olhar somente com o natural, e vê as impossibilidades. Mas a partir do momento que você começa a olhar com os seus olhos espirituais, o Senhor se encarrega a fazer todas as coisas. Lembre-se que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Lembre-se disso. A minha Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, olha só o que a palavra diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. É esse Deus que eu e você cremos, é esse Deus que eu e você estamos servindo. Sabe, crendo nessa palavra, eu tenho uma palavra ainda profética para você hoje, e eu quero que você levante uma de suas mãos agora, e eu quero declarar isso sobre sua vida. A visão que Deus plantou dentro do seu espírito é apenas uma sombra do que está por vir sobre a sua vida. A visão que Deus plantou dentro do seu espírito é apenas um vislumbre daquilo que Deus tem para a sua vida, daquilo que está por vir. Sabe qual que é o problema de muitos de nós, muitos cristãos? Nós vivemos com os olhos abertos para o natural e cegos para os olhos espirituais. Nós enxergamos todas as circunstâncias negativas à nossa volta. Nós enxergamos dívidas, mas nós não estamos vendo a provisão. Nós enxergamos a doença, mas não vemos a cura. Nós enxergamos o fracasso, mas não vemos o propósito de Deus lá na frente. Sabe? E assim, muitos de nós estamos como o servo de Eliseu em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. O jovem estava junto com Eliseu, e ele clamava para Eliseu: veja o tamanho do exército que está contra nós. E de repente Eliseu fala para ele: Senhor, abra os olhos do moço e mostre para ele quão grandes são, maiores aqueles que estão conosco. Sabe, muitas vezes eu e você deixamos de acreditar no propósito e no futuro que Deus já escreveu para a nossa vida, simplesmente porque nós deixamos de acreditar naquilo que Deus já falou para nós hoje. Nós estamos olhando para as circunstâncias à nossa volta,
e deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Mas hoje o Espírito Santo quer fazer com você algo diferente. Ele quer abrir os seus olhos para você enxergar além. Porque o maior milagre não é Deus mudar as circunstâncias em sua volta. E eu quero te dizer algo: Ele pode mudar com um estralar de dedo, mas muitas vezes Ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele primeiro quer mudar a forma que você está enxergando as circunstâncias. Onde você vê uma derrota muitas vezes, Deus está preparando a provisão que você nem mesmo podia imaginar. Nem mesmo você podia imaginar. Gabriel acabou de contar um testemunho aqui. Algo que para eles pareciam o fim da linha. Perderam lá, mudaram-se de casa, tiveram que mudar, enfim. E o que aconteceu? Dias depois o Senhor preparou algo muito melhor para eles. Se você analisar muito bem a sua história, eu tenho certeza que a sua história está recheada de histórias parecidas como essa. Parecia que era o fim, muitas vezes parecia que já não tinha mais esperança, mas o Senhor veio e trouxe uma esperança nova. Eu sei que já foi assim na minha vida, e é impossível andarmos com Jesus e isso não ser uma realidade todos os dias. É impossível, é impossível. Então eu quero dar um conselho para você. Guarde essa palavra que eu vou dizer aqui agora. A fé não é uma fuga da realidade, mas é a capacidade de enxergar a realidade invisível de Deus antes que ela se torne visível na terra. É a capacidade de enxergar essa realidade antes que se torne visível aos seus olhos. O segundo ponto dessa mensagem vai nos dizer sobre discernir o invisível. Sabe, discernir o invisível é entender que o que governa a nossa vida não é aquilo que os olhos naturais estão enxergando, mas aquilo que o Espírito nos revela. E é por isso que nós lemos o texto no início, e eu vou repetir ele, que diz, Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo orando: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, para a qual o Senhor nos chamou. Sabe, muita gente até enxerga espiritualmente aquilo que Deus tem para eles, mas não consegue discernir, e essa fase é uma fase importante do processo. O discernimento espiritual, o discernimento do que está acontecendo. Sabe, muitas vezes nós vemos uma promessa que Deus nos fez, mas nós não entendemos o tempo dela. Nós não entendemos que ainda não foi o tempo dela se cumprir. Nós vemos muitas vezes várias portas abertas. Eu tenho algumas oportunidades para fazer algo, oportunidades para iniciar um relacionamento. Eu tenho oportunidades para fazer algo, para servir a Deus em algo. Mas eu quero te dizer uma coisa: melhor do que muitas oportunidades e portas abertas é você saber por qual porta você deve entrar. Discernir qual é a porta que você deve acessar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo da nossa alma vai tentar tirar o nosso foco daquilo que realmente importa. E muitas vezes aquilo que eu e você achamos que seria bênção na nossa vida, se torna uma maldição. Por isso a importância do discernimento, por isso a importância de discernir. Sabe, discernir é mais do que ver, discernir é interpretar o que Deus está nos mostrando, o caminho que Ele já escreveu para nós, é compreender aquilo que está escondido atrás das circunstâncias. Sabe, discernir o invisível é compreender que a fé não é apenas acreditar em algo distante. Deus me prometeu, Deus falou que vai fazer, mas eu não sei quando. Mas discernir é saber e entrar na dimensão de Deus, na dimensão do Espírito, e entender que ainda que eu não tenha o controle de todas as coisas, Ele continua no controle. Ainda que as coisas não estão saindo do meu jeito, o controle está nas mãos dele. Aleluia. Quero te contar algo.
Sabia que a fé é a linguagem do céu? É o código pelo qual o mundo espiritual governa o mundo natural. Viver pela fé é sair desse plano limitado da razão e entrar no espaço físico ilimitado do espírito. É sair de algo natural e acessar novos lugares. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É aquilo que nós esperamos. E mesmo que nós não estamos vendo fisicamente, nós temos a certeza que irá acontecer. Porque a promessa dele, a palavra de Deus continua dizendo que a promessa dele, a palavra dele, não sai da boca dele antes que faça aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus faz todas as coisas planejado por milimetricamente para mim e para a sua vida. É assim que Deus planeja a nossa história. E a palavra certeza do texto que nós lemos, ela vem do grego. E o grego aqui é hipostasis. Vamos repetir comigo? Hipostasis. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bom. Estamos aprendendo grego agora. Que significa a substância, essência, aquilo que dá base para existir. Isso significa que a fé nasce dentro de você. A fé que nasce dentro de você é algo real, que já foi gerado lá no mundo espiritual. Não tem jeito de nós termos fé no nosso espírito, ter fé, se não tiver nascido do Espírito, não tiver nascido dessa dimensão, para acessarmos esse tempo, para acessarmos esse caminho. Sabe, aqui está a revelação do que não é a fé. E eu quero que você grave bem isso. A fé não é pensamento positivo. Eu estou dizendo que não é. A fé não é pensamento positivo. A fé não é otimismo. E a fé não é repetir frases de autoajuda. Mas a fé é a substância espiritual que o Espírito Santo planta dentro de mim e dentro de você. É uma substância espiritual que nem eu e nem você entendemos. Quando perguntam para nós sobre o nosso futuro, mas você sonha isso mesmo? Às vezes você contou para alguém e alguém vai te perguntar, você sonha isso mesmo? Você tem certeza? Eu tenho certeza porque Ele plantou isso dentro de mim. Eu não estou vendo com os meus olhos naturais, eu estou vendo com os meus olhos espirituais. Não sou eu que sonhei aleatoriamente, foi o Senhor quem plantou isso dentro do meu espírito. Sabe o seu chamado muitas vezes que está parado? Sabe o seu sonho de construir uma família? Deus plantou isso dentro do seu coração. Sabe o sonho de ter filhos? Deus plantou isso dentro do seu coração um dia. E se Ele plantou, Ele vela da palavra dEle, Ele vela dos planos e do propósito dEle para cumprir na sua vida. É nesse Deus que eu acredito. Sabe? Quando eu digo que fé é uma substância espiritual que o Espírito Santo planta dentro de nós, é o mesmo que quando algo dentro de vocês se levanta e diz, eu já sei o que vai acontecer no meu futuro. E aqui eu me lembro de algo muito clássico. Jesus chega em Betânia, Lázaro já estava morto por 3 dias. Suas irmãs já não tinham mais esperança e nem tinha fé. Os discípulos tampouco. A multidão só estava para ver o que ia acontecer. Mas Jesus diz para eles, tirem a pedra, removam a pedra, tirem a pedra. Sabe o que acontece? Automaticamente você sabe da história, o morto ressuscita. Qual é a pedra da sua vida que você tem que tirar hoje? Qual é a pedra que Jesus está mandando você tirar dos seus olhos espirituais? Qual é a escama que está tampando os seus olhos espirituais para enxergar o futuro que Deus já desenhou para você? Quero que você entenda que a fé é como uma mulher grávida. E eu estou falando bastante sobre mulher grávida nesses dias. Meu Deus, estou até com medo, viu, pastor Patrick?
Ah, pastor Eliel, fácil não. Mas vamos lá. Quando eu falo sobre a fé, e quero exemplificar isso com uma mulher grávida. Quando a mulher ela está grávida, e ela descobre isso, ninguém percebe que ela está grávida. Porém, o que acontece logo nas primeiras semanas? Ela começa a sentir enjoos. Ela começa a sentir algumas coisas que ela não acontecia com ela naturalmente. E por mais que ninguém está vendo, por mais que ninguém está enxergando tudo aquilo que está crescendo dentro da barriga dela, ela sabe que tem algo ali que está sendo gerado no oculto. Sabe? Nos primeiros meses, a mulher ela consegue até esconder uma gravidez, mas depois de um certo tempo, fica notório a todos. E é assim que Deus faz na nossa vida. Pode ser que aquilo que Ele plantou dentro do nosso coração esteja escondido hoje, mas vai chegar um tempo que Ele irá deixar-se revelar para todos o plano e o propósito dEle para a sua vida. Haverá o tempo que, assim como a mulher grávida, no tempo oportuno, a criança nasce e é de alegria para todos, para alegria para a família, assim será também na sua vida, quando os propósitos dele cumprir na sua vida e na sua história. É assim que o meu Deus e o seu Deus trabalha. Mas antes de tudo, você precisa enxergar e discernir aquilo que ele está fazendo. Você pode até não ter recursos suficientes, você pode até não ter aquilo que geralmente está dentro do seu coração, como eu disse agora há pouco. O emprego pode ter faltado, a cura pode até não ter chegado, a promessa não ter se concretizado. Mas eu quero te dizer algo: a fé é a gravidez do Espírito. Mesmo quando ninguém vê, você já carrega dentro de si a evidência daquilo que Deus já te prometeu. A evidência, a essência está plantada dentro do seu coração. E sabe qual que é o maior desafio da fé? É que muitas vezes o que Deus te mostrou ainda não combina com você. Pastor, não está combinando. Deus mostrou para mim fazer isso, falou para mim que é isso que Ele tem de propósito para mim, mas não está combinando, não é isso, bem, eu acho que não é. Sabe, muitas vezes não vai combinar mesmo com aquilo que você está vendo. Você vai enxergar aquilo que está turvo, está obscuro aos seus olhos. Mas enquanto você está olhando somente as enfermidades, Deus já está mostrando a cura para a sua vida. Enquanto você está vendo somente a escassez, Deus já está mostrando para você a provisão. Enquanto você está enxergando simplesmente a falta de amor da sua família, a falta de um relacionamento, a falta daquilo que você tanto sonha e tanto busca, Deus já entregou. Basta você enxergar com os olhos da sua fé. Basta você enxergar e declarar aquilo que você sonhou um dia. Quem cantou aqui hoje? Nas minhas declarações. Não vou cantar, não vou passar a igreja, vergonha na frente da igreja. Nas minhas declarações, milagres são explosões. Tenho autoridade. A sua fé tem que consistir em declarar aquilo que Deus já plantou dentro do seu coração. É uma família bem-sucedida? É uma família próspera? É um emprego novo? O que é? Uma empresa nova, algo que Deus já plantou dentro do seu coração? Uma prosperidade, e eu não estou dizendo de dinheiro, uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. Começa a declarar aquilo que você está vendo, e em breve o Senhor fará que realize aquilo que Ele já plantou dentro do seu coração, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Sabe, discernir o invisível nessa consciência é saber que a realidade espiritual é mais concreta do que a realidade material. E eu disse aqui semana passada, e algumas pessoas vieram me falar: pastor, eu nunca tinha percebido sobre isso, que o mundo natural muitas vezes é um reflexo do mundo espiritual, daquilo que está sobre nós. E eu não havia percebido, e semana passada eu tive os meus olhos abertos para isso.
Sabe, mas como Abraão, o que você tem colocado diante dos teus olhos? Sabe? O que você tem colocado diante dos teus olhos todos os dias? Porque aquilo que você está colocando diante dos seus olhos é o futuro que muitas vezes você terá lá na frente. O que você está enxergando? Deus está chamando pessoas hoje para sair da tenda. Deus está chamando pessoas hoje para sair do mundo natural e acessar o mundo espiritual. Deus está chamando pessoas hoje para enxergar além daquilo que você está enxergando. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. Sabe, discernir o invisível é viver na consciência que nós não devemos olhar simplesmente para fora, nós temos que olhar para dentro de nós e sabermos o porquê que o Senhor plantou aquilo dentro da nossa alma. É algo que eu anotei aqui, não olhe apenas para fora, olhe para dentro, porque aquilo que plantei em você já é real. É Deus falando isso para você hoje. Sabe, como Abraão, o que você e eu tem colocado diante de nossos olhos? O que Deus já gerou no nosso espírito é mais real do que aquilo que os seus olhos ainda não conseguiram ver, não conseguiram enxergar. Sabe, por mais que Deus deu uma visão para mim e para você, por mais que eu e você tenham um vislumbre do nosso futuro, eu quero te deixar um recado da parte de Deus hoje aqui. É só um vislumbre. Lembra da imagem do bebê que quando ele abre os olhos e a sua visão é borrada? É da mesma forma. Sabe, um espelho que muitas vezes você vai ver. Estava olhando, vou contar até uma experiência aqui. Estava dirigindo esses dias e de repente eu olhei no retrovisor e vi uma paisagem linda no meu retrovisor. Imediatamente o Senhor falou no meu coração: isso é como se fosse um vislumbre daquilo que eu tenho preparado para você na glória. É apenas um vislumbre daquilo que eu já preparei para os meus filhos. Sabe, olhar pelo espelho muitas vezes é um reflexo, às vezes borrado. Às vezes a sua visão não está conseguindo enxergar aquilo que Deus já preparou para você. Mas por mais que você está vendo ofuscado, a palavra de Deus não volta vazia. E ela vai cumprir aquilo que ela veio para a sua vida. Ela vai cumprir em todos os detalhes. Quem está entendendo a mensagem hoje? Amém? Veja além do natural. E o terceiro ponto dessa mensagem é: vendo o invisível e vivendo o impossível. Sabe, Jesus, certa vez ele chega diante de uma figueira. E ele não apenas discerne, ele não apenas vê e apenas não discerne que ela estava vazia, mas ele declarou uma realidade que estava invisível naquela figueira. No momento em que Jesus diz: ninguém mais coma do seu fruto, no natural a árvore ainda parecia intacta, mas no invisível ela já havia secado pela raiz. É o que aconteceu imediatamente. E no dia seguinte a história conta que os discípulos voltam e eles ficam espantados ao ver aquilo que havia acontecido e a forma como se manifestou aquilo que Jesus disse. E aqui está a lição sobre esse texto. Eu não vou entrar no fator da figueira ter frutos ou não, e eu não vou falar sobre isso. Mas o fato é, a fé não espera ver para depois crer. A fé enxerga antes, para que depois todos vejam. Pode aplaudir Jesus. A fé não espera ver para depois crer. A fé enxerga antes, para que depois todos vejam. Foi por isso que Jesus disse em Marcos capítulo 11
E o versículo de número 24, ele fala assim, ó: portanto eu vos afirmo, tudo, é tudo quanto em oração pedirdes, creiam que já o receberdes, e assim vos sucederá. Isso é uma promessa de Jesus para nós. E a promessa, ela não cai por terra. A promessa, ela continua em pé. Ela continua visível para mim e para você, acessível para mim e para você. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, creiam que já recebeu, e assim vos sucederá. Sabe que Jesus está dizendo aqui? Vai acontecer. E Ele disse que ao orar, você tem que crer que você já recebeu. No céu já está feito, no invisível já nasceu no coração de Deus. Agora eu quero deixar uma chave para você aqui. Quando você orar, não ore como um pedinte, não ore como um mendigo espiritual. Ore sabendo que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, ore sabendo que aquilo que Deus plantou dentro do seu coração, já é uma realidade no seu futuro. Já está feito. Foi assim na vida de Abraão. Ninguém enxergava. Ninguém estava ali olhando a vida de Abraão e falando: pai de nações, pai de multidões? Quem é ele? É só mais um velho que está sonhando. A palavra de Deus diz assim que os velhos terão sonhos e visões. Muitos anos depois dessa história de Abraão aconteceu. O profeta Isaías profetiza isso, se eu não estou enganado. Os velhos terão sonhos e visões. Sabe o que o Senhor está falando para nós hoje? Não importa a sua idade, não importa quanto tempo tem passado, Ele está te chamando para fora hoje, para você ver a realidade que Ele já planejou e preparou para você. É isso que Deus está te chamando hoje. Ver além daquilo que é visível aos seus olhos naturais. Enxergar aquilo que já está preparado no sobrenatural. Aquilo que já está preparado, onde mesmo você não conseguiu acessar. Sabe, Abraão, Deus leva ele para fora da tenda e diz para ele: olhe para as estrelas. E ao olhar para as estrelas, aquele filme é implantado dentro da sua mente, dentro do seu coração. E a partir dali, a promessa começa a ganhar vida. Praticamente, nesse texto, nós olhamos para ele e o Senhor diz para ele, passam-se um tempo, 25 anos. Sara já tinha cessado os seus costumes. 25 anos depois da promessa, sabe o que acontece? Abraão recebe novamente a visita do Senhor. Não tem mais esperança para a sua história. A promessa já tinha ido por terra, na visão natural. Mas na visão espiritual, o Senhor diz para ele: ao tempo determinado, no próximo ano, nesse mesmo período, voltarei a você e você terá seus braços. Sara ri daquela situação. E talvez seja o cenário de muitos de nós. Rir da situação que muitas vezes da promessa que Deus prometeu para nós. Mas isso é difícil de acontecer demais, Senhor. Eu quero que você faça uma reflexão hoje. Quais foram as promessas que Deus já fez para a sua vida e estão esquecidas dentro do seu interior? Quais foram? Quando Deus te chamou um dia, Ele não te disse que Ele tinha um chamado. E Deus está falando com alguém específico aqui hoje. Quando Deus te chamou um dia, Ele não te disse que Ele tinha um plano. Por que você fugiu do plano? Deus está tratando com alguém aqui. Isso não está no contexto da mensagem. Passaram-se os anos, pastor. Para Abraão passaram-se muitos anos também. A promessa continuou de pé. A promessa continuou
Sabe, mas talvez seja para tudo isso que nós estamos falando, simplesmente um treino. Aquilo que o Espírito Santo está treinando dentro de você, está plantando dentro de você, para você enxergar além daquilo que você está vendo. Sabe por quê? Porque se você não consegue ver dentro de si, nunca experimentará fora de si. É como um atleta. Um atleta, quando ele começa a se preparar para uma corrida, se ele não começa a se ver como um vitorioso lá na frente, ele já começa como um derrotado. É dessa forma que acontece. Todo atleta, e tem pessoas aqui que já foram atletas no nosso meio, ele vai saber disso que eu estou falando. Um atleta, quando ele se prepara para algo, para viver algo, ele está se preparando não somente no seu físico, ele está se preparando na sua mente, para viver, para ser um vitorioso. Por quê, pastor? Porque se você não consegue ver dentro de si, você nunca experimentará fora de si. Olha o que Salmos capítulo 1, de número 1, versículo 1 ao 3 diz: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Devemos colocar diante dos nossos olhos a palavra de Deus. Devemos estar expostos à palavra dele, porque a palavra dele é a garantia. É a garantia para eu e você acessar aquilo que ele já nos prometeu. A palavra de Deus é a garantia para eu e você acessarmos em Deus a nossa história, a conclusão da nossa história. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, combati o bom combate, terminei a carreira. Sabe o que ele guarda? Guardei a fé. Porque é a fé que fez ele vencer todos os obstáculos. Interessante que depois dele escrever esse texto, sabe o que acontece? Dias depois, ele é morto. Uma perseguição do Evangelho. Por quê? Porque estavam perseguindo o Evangelho de Cristo. Muitas vezes, nós se esquecemos daquilo que nós somos chamados. Nós achamos que as tribulações que nos afligem podem roubar a nossa fé, mas o conselho de Deus para você hoje: guarde a sua fé acima de tudo. Mantenha a sua visão naquele que te chamou um dia. Sabe, quando nós estamos expostos à palavra de Deus, ela nos garante. É como se fosse um cheque assinado. A palavra de Deus é a garantia de que haverá a recompensa para mim, para a sua vida. Aprenda um princípio hoje aqui. Ninguém irá acreditar e enxergar naquilo que Deus tem para você, até que você acredite e enxergue. Depois disso, todos passarão a também enxergar, a entender os planos de Deus para a sua vida. Sabe, hoje o Espírito Santo quer treinar, por isso que eu estou pregando essa palavra aqui hoje. Hoje o Espírito Santo quer treinar o seu espírito para eu e você, para você se ver curado, para você se ver restaurado, para você se ver liberto, para você ver aquilo que Deus já prometeu na sua vida. Comece a declarar a realidade que você acredita. Comece a declarar a realidade que você enxerga para a sua vida. Por isso que Paulo diz, para a gente finalizar, em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 13: cremos, por isso falamos.
Cremos, por isso declaramos. Cremos, por isso dizemos o nosso próximo passo. Cremos, por isso dizemos qual é o futuro que Deus já planejou para mim e para você. Cremos, por isso declaramos aquilo que Deus já escreveu, o final da nossa história. Sabe qual é o final da nossa história? Por mais que você se sinta fraco hoje, eu quero te dizer algo: declare que você é forte. Você sabe por quê? Por mais que a fraqueza tente te assolar nesses dias, o Senhor continua sendo aquele que te fortalece todas as manhãs. O Senhor continua. O Senhor continua sendo aquele que te coloca de pé. O Senhor que continua fazendo promessas para a sua vida. Ei, não é porque o Senhor fez uma promessa um dia na sua vida e já se cumpriu que Ele não tem mais promessa para você. As promessas dEle são constantes. As promessas dEle são constantes na minha e na sua vida. E Ele tem promessas de nos fazer prosperar. É assim que a palavra fala. Nos dar um futuro que nem eu e você podemos imaginar. Feche seus olhos por um minuto.